Olá, meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui para partilharmos esta palavra de Deus, palavra que nos alimenta no nosso dia a dia. Então que este evangelho de hoje possa chegar no teu coração e possa realmente fazer com que o teu coração se alegre, porque a palavra de Deus sempre nos traz a alegria. Ouçamos então esta palavra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, esta palavra de Deus hoje nos mostra primeiro este caminho de Jesus que ele percorre. Ele vai de cidade em cidade ensinando esta palavra de Deus. E é interessante porque por onde Jesus passa, naquelas cidades por onde ele vai passando, as pessoas vão escutando, e escutando vão também admirando a sua pregação. E por quê? Não porque era mais um pregador, porque era a própria palavra de Deus revelando os mistérios de Deus. O Verbo se fez carne. Então esta própria palavra de Deus agora tem uma voz. Esta própria palavra de Deus agora tem um corpo. Esta própria palavra de Deus tem uma face. É Jesus, palavra eterna do Pai. Então, por isso as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque ele falava com a autoridade de Deus, porque era Deus. Então podemos dizer, o próprio Deus anunciando a sua própria palavra. Que belo isso! Hoje nós precisamos estar atentos na nossa caminhada. Quantas vezes nós recebemos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano? É num grupo, no celular, é numa esquina, é na igreja. Será que nós hoje nos admiramos com o que Jesus nos fala? Nós temos que também admirar, mas não somente admirar. É admirar para seguir. Admirar para servir. Então eu sigo servindo. Por quê? Porque nós precisamos então testemunhar esta palavra de Deus. Porque Deus conta com o nosso testemunho. Se nós olharmos neste evangelho, nós vamos ver que
Deus não quer o testemunho do demônio, do maligno. Veja que este espírito impuro, ele diz: eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus. E aqui ele não fala uma mentira. Apesar de ser o pai da mentira, aqui ele não fala uma mentira. Apesar da sua intenção ser outra aqui, mas ele não fala uma mentira. E o que Jesus fala? Cala-te, sai dele. Ou seja, eu não quero o testemunho do mal. Eu não quero o testemunho do maligno. Mas ele quer o meu e o seu testemunho. Ele quer que saia da nossa boca a repetição desta palavra de Deus. Ele quer que eu, que você, possamos testemunhar que Ele é o Senhor da nossa vida, é o Messias, é o Senhor da nossa história. Por isso nós precisamos então nos alimentar dia a dia, nos alimentar da palavra, da Eucaristia, da oração, da caridade, da bondade, da misericórdia. Esse testemunho é o que Deus quer. Precisamos confiar no Senhor, acreditar que o Senhor caminha conosco dia após dia. Porque Jesus, ele vai sempre ao nosso encontro, sempre. Independente daquilo que estamos vivendo, Ele vai sempre ao nosso encontro. Ele não nos abandona, Ele permanece conosco. Então, olhar para esta palavra hoje é entendermos que Jesus, Ele quer o nosso testemunho. E veja que as pessoas ficaram até espantadas com aquele ato de Jesus. Ele manda nos espíritos impuros e Ele obedece. Porque Ele é Deus, Ele é Senhor de tudo. Então até o demônio obedece a Jesus. Por isso nós caminhamos sempre ao lado dEle, caminhamos sempre na sua direção, caminhamos sempre para Ele. Nós não podemos desanimar na caminhada. Nós não podemos ser iludidos na caminhada. Por quê? Porque o demônio, ele pega cada uma destes momentos da nossa história para nos destruir. E o que o próprio demônio fala para Jesus? Né? Viestes para nos destruir. Então ele vai pegar as ocasiões para nos destruir também. Por quê? Porque Jesus já o destruiu. Jesus já o venceu. Ele já perdeu. Mas eu, você, cada um de nós, precisamos dar os nossos passos nesta caminhada. Não nos deixarmos sermos enganados no nosso dia a dia. Precisamos então olhar sempre para o Senhor, estar atento àquilo que o Senhor nos pede no nosso dia a dia. Olha hoje para a tua vida, para a tua história, olha hoje para aquilo que está no teu coração e permita que o Senhor possa realizar uma obra nova. Permita que o Senhor expulse todo o mal da sua vida, que Ele destrua todo o mal da sua vida e fique em sua vida somente aquilo que é de Deus, aquilo que o Senhor preparou para ti. Que esta palavra de Deus, ela possa inundar os nossos corações. O mês de setembro é o mês da Bíblia. A igreja nos convida a voltarmos para a palavra de Deus.
esta palavra proclamada, esta palavra vivida, esta palavra escutada, esta palavra que transforma a nossa história. Então que este mês nós possamos deixar os nossos corações abertos para a ação de Deus, através da sua palavra. Seja na escuta, seja na prática do dia a dia, seja no anúncio, onde nós também transmitimos esta palavra aos outros. Então que Deus nos ajude na nossa caminhada, nos fortaleça sempre para vivermos a plenitude da palavra de Deus. Que tenhamos um mês de setembro repleto da graça de Deus, da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pelas mãos de Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, Deus Todo-Poderoso vos abençoe, vos guarde, hoje e sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz, fiquem com Deus e fiquem com a palavra de Deus.